Partículas de História Militar começando neste belo domingo de gravação, com a Inglaterra enchendo o Panamá de gols, fazendo aquele momento. O Panamá é a primeira vez que está na Copa, né, Mac? Então a gente tem que começar bem, a gente tem que trazer esses caras, abraçá-los de maneira afetuosa. Então já está 6-0, 20 minutos de jogo no segundo tempo, é uma belezinha. E nós estamos começando esse Partículas de História Militar, lembrando que ele é mais um podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Comigo, sempre ele que está sendo a estrela do Derivado Cast no Telegram, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia. Saudações cavalarianas a todo mundo que nos ouve, sejam bem-vindos. Críticas, dicas, reclamações, pedidos de pauta, contato@clubedegenerais.org. Se você está ouvindo a gente, instala aí no seu celular um aplicativo de podcasts e assine o nosso podcast, assim como Série Maníacos, Podmaníacos, procura lá. Um podcast muito legal de ouvir sobre filmes, séries, cultura pop. Vale muito a pena. É isso aí, Mac. Cara, antes da gente começar esse PHM, que nós vamos falar sobre radar e tecnologia stealth, a gente tem que aproveitar que a Copa do Mundo está rolando e tem duas notícias interessantes que afetam a Sérvia, que é um dos principais adversários do Brasil nessa primeira fase, e que tem a ver com história militar, tem a ver com conflitos, e os dois com a Sérvia. Pois é. Né? Os dois com a Sérvia. Então a primeira coisa é que a Sérvia pode ser punida pela FIFA, porque um grupo de torcedores foi a campo torcer pela Sérvia com uma camisa mostrando a fotinho, o rostinho angelical de Ratko Mladic. O Mladic é um ex-militar sérvio que comandou o massacre de Srebrenica. Bonita pronúncia. Que foi um massacre... Gostou? Obrigado, cara. Meu bósnio está em dia. Foram mais de 8 mil muçulmanos, entre velhos, homens, mulheres e crianças, durante esse massacre que aconteceu lá em julho de 1995, durante ali o processo todo de dissolução da Iugoslávia, que gerou uma série de conflitos entre sérvios, croatas, bósnios, herzegovinos, origem albanesa, kosovares. O pau quebrou ali e aquela área ali ainda é uma área de muito conflito étnico, sim, né? Sim, sem dúvida. Uma área de muito conflito étnico. Então, é bem complicado. E esses caras foram com a camisa do Ratko, que é um condenado, ele é um condenado de guerra. Ele que liderava um exército sérvio, né? Bósnio-sérvio, e que teve esse toque especial, vamos dizer assim, hitleriano. Filha da puta de um genocida comprovado, condenado, e o pessoal foi de moletomzinho com a foto dele pro estádio, né? Exatamente. Complicado isso aí, gente. Até parece que a FIFA já está abrindo processo contra a Federação Sérvia de Futebol para levantar isso aí e cobrar, porque como assim, né? Não dá para passar batido uma homenagem a um genocida em plena Copa do Mundo. Não dá, não tem como. Exatamente, Mac. É um genocida, filho da puta, etc, etc, etc. E aí a Sérvia pode ser efetivamente punida pela FIFA. Aí quais são as punições eu não tenho o conhecimento para dizer, mas é muito provável que a FIFA faça alguma coisa contra essa manifestação, né? Esse manifestação a favor de um genocida condenado. Inclusive, é o maior genocídio desde a Segunda Guerra Mundial. E parece que não foi só essa questão dos torcedores. O técnico, aparentemente, falou umas besteiras lá, mas a FIFA ainda não liberou o conteúdo do que ele falou após o jogo. Então, não é só uma questão de torcida. Tem aí um membro da Federação Sérvia de Futebol que também andou falando besteira e tem que ser responsabilizado por isso. Maravilha. E o outro que também envolve a Sérvia e envolve também a Suíça é que 2 jogadores da Suíça, eles são de origem albanesa, de origem
e essa origem albanesa, o que tem a ver com tudo isso? Kosovo, que é uma das repúblicas que acabaram independentes ao fim de todo esse processo de dissolução da Iugoslávia, ela tem uma grande população albanesa, ou de origem albanesa, e esses dois jogadores da Suíça, o Xhaka e o Shaqiri, eles quando fizeram os gols da Suíça contra a Sérvia, ou durante os gols, não sei nem se foram os dois que fizeram os gols, eles fizeram a águia de duas cabeças da bandeira da Albânia. Pro desavisado pode passar como uma pombinha da paz, mas não era. Não era o símbolo da pombinha. Não tinha nada de paz não ali. Era pombinha. O Kosovo, ele é uma república independente, não reconhecida pela Sérvia, né? A Sérvia entende o Kosovo como um estado seu, né? Parte integrante da República da Sérvia. Mas ele declarou independente em 2008 e foi reconhecido por 111 dos 193 países membros da ONU. Isso inclui países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Portugal. Mas aquela coisa, né? Sérvia, Rússia, China, a nossa Pindorama não reconhecem como um país independente, mas ele se trata como um país independente. E tem ainda muito conflito étnico e muito provocações, né? No caso dessa aí, já que a Sérvia não reconhece, o Kosovo não tem essa projeção, o pessoal que tem aí a cidadania suíça aproveitou o momento para fazer essa manifestação. Agora, tem como ser punido por ser uma manifestação política num campeonato como a Copa do Mundo? Não sei até onde que vão as regras, mas o pessoal tá meio puto com essa águia de duas cabeças aí durante o jogo. Só para entender a origem, né? O Xhaka, que é um deles que fez a águia de duas cabeças, ele nasceu na Basileia, na Suíça, mas ele é filho de kosovares, de origem albanesa, e o Shaqiri, ele é mesmo do Kosovo, tá? Assim como o volante Berami, que se naturalizou suíço para jogar pela seleção, tá? O pai do Xhaka foi preso político na Iugoslávia, na época que a Iugoslávia ainda existia e era um governo comunista. Ele fez manifestações contra o governo comunista. Então é uma família já de bastante atividade política, né? Dentro do futuro do país. E que continua mesmo, depois de tanto tempo, continua dando alteração. E continua não estou culpando ele, mas a situação continua dando alteração. Sim. E aí a gente tem que ver aí pesos e medidas, né? Porque nós temos a questão dos torcedores sérvios com a camisetinha lá do anjinho Ratko, e a gente tem essa manifestação política dos jogadores da Suíça. Então a gente tem que ver, né? Se não pode manifestação política, que se punam os dois. Agora, qual é a punição? Que isso vai ser tramitado? Que não atrapalhe o futebol, né? Que não atrapalhe com o futebol da Copa, porque a Suíça provavelmente vai se classificar para a segunda fase e vai vencer a Costa Rica, enquanto que a Sérvia tem aí o jogo contra o Brasil na quarta-feira. Vamos falar de pauta, vamos falar sobre stealth, porque a gente teve um PHM muito legal sobre o F-35, sobre a primeira ação operacional do F-35, que foi feita pela Força Aérea de Israel. Se você não ouviu, ouça, é o nosso podcast anterior, se não me engano, PHM 34. Acho que sim. Ou 36, eu já não me lembro mais. Né? É o que saiu semana passada. E aí, dá uma olhada no seu agregador aí no YouTube. Dá uma olhadinha no seu agregador. A gente fez ele semana passada, coisa linda. E a gente falou muito sobre o F-35, a gente falou muito sobre ação operacional, falou um pouco sobre tecnologia stealth, mas ficaram muitas perguntas no ar. É o PHM-36, tá, gente? F-35 em ação. PHM-36. E aí ficou muita coisa para trás. E a gente precisa falar um pouco mais sobre stealth e falar sobre tecnologia. Stealth envolve falar também sobre radar. Exatamente. Sobre a tecnologia de radar, porque uma coisa puxa a outra e fica ali aquela briga entre radar e o avião que quer deixar a menor assinatura ou nenhuma assinatura possível. Não é isso mesmo, Mac? É isso aí. E isso a gente vai puxar. Eu tenho esse costume, vou tentar não enrolar muito, dessa importância de se esconder, que não foi sempre assim. A gente pega lá até o século XIX, a linha condutora
da visibilidade de tropas era justamente o oposto. Você ter grandes tropas destacadas do terreno, você pegar em reencenações de tropas romanas, por exemplo, que tem um pessoal na Europa que faz muito isso, aquelas grandes manobras em campo que se faziam frente a frente ao inimigo. Então, desdobramento, movimentação de frações de legião. Para tentar botar medo no inimigo, né? Isso, para botar medo antes de combater. Então, até o século XIX, foi assim no século XIX, começaram a entender que não era uma boa ideia ficar demonstrando o que você pode fazer, né? É isso aí. Então os uniformes começaram a passar mais para cor de terra, cor de mato, aquele cinza esverdeado alemão. Aqueles camisas vermelhas ingleses começaram a desaparecer. A camisa vermelha começou a desaparecer, né? Porque vai destacar aquilo lá na cara do caralho também. Que até então se esconder era visto meio como covardia. Então você combatia a pé, não se abaixava para atirar, não fazia nada, ficava, né, aquela posição... Aquelas linhas, né, máscula, viril, exato. Isso, aquelas linhas do pessoal com os mosquetes, atirando frente a frente com o inimigo fazendo a mesma coisa, e bala de canhão voando para todo lado, era uma loucura. Era meio idiota, né, se a gente pensar muito burro. Muito burro. Isso mudou um pouquinho na Guerra Civil Americana também, tá? Exato. Isso mudou um pouco na Guerra Civil Americana, especialmente os grupos que faziam guerra irregular ali no sul dos Estados Unidos. Que eram acusados de covardes, né? O pessoal de tiro de precisão que se escondia numa sombra, num topo de árvore e caçava os oficiais lá. Como assim? Né? Ficar matando oficial com tiro direto, que é absurdo. E daí isso a gente vê lá para a Primeira Guerra Mundial, algumas mudanças na aviação. Então teve tentativas aí de camuflar aviões com... uma superfície refletiva, mas não se ligaram que aquilo refletia a luz do sol e acabava destacando o negócio no céu. Né? Depois, outros tipos de pintura, encapando os aviões com tecido para não refletir e tal. Sim. Mas sempre teve uns peru louco, igual o Barão Vermelho, o Richthofen, que resolvia pintar o avião de vermelho porque achava que ele era mais macho porque tinha um avião vermelho. Acabou morrendo durante a guerra e ficou por isso mesmo. Pois é. Aí surge essa necessidade de começar a se esconder. Então, iniciou aí um movimento de desenvolvimento de camuflagem dos uniformes, os primeiros uniformes manchados, vamos dizer assim. Sim. A camuflagem naval passou a ganhar espaço, então aquela camuflagem listrada, né? Camuflagem dazzle, camuflagem zebra, que visava e confundia o perfil do navio e a perspectiva. Então isso foi pensado. Você vendo de longe um navio com aquele fog do mar já é difícil, né, para fazer a identificação. Se aquilo tiver listrado confundindo ali não é só listrado, né? A gente vai colocar a imagem disso para vocês acompanharem no YouTube, mas não é só listrado, né? Ele parece um zigue-zague de tons. Isso. Entre tom escuro e tom claro, normalmente um preto e um cinza, um tom bem escuro e um tom bem claro, exatamente para poder confundir, porque naquela época não tinha radar, vamos lembrar disso, né? O radar estava no comecinho do seu desenvolvimento e ele foi se desenvolvendo mais durante todo o processo da Segunda Guerra Mundial. Mas assim, o cara normalmente descobria que tinha um navio ali perto no olho, né? No olhão. E no caso olhão. De submarino, pelo periscópio, né? Que já complica mais ainda a situação. Então, o periscópio ele funcionava por um sistema duplo ali para medir a distância, no telêmetro simples. Sim. E esse tipo de padrão de pintura confundia o telêmetro. Além de confundir a identificação do navio, confundia a medição de distância. Então era para ensaralhar mesmo o sistema do negócio. Confundia todo o processo de mira e de disparo do submarino. Isso. Então o submarino acabava disparando visando uma área onde não existia ali efetivamente aquela embarcação. E não tem lá muita sobra de munição em submarino para ficar desperdiçando com tiro errado, né? Não tem. Por mais estranho que pareça... Não tinha, né? Não tinha. Exatamente. Hoje... essas combinações de listras, curvas e padrões não eram aleatórias, né? Parece que eram 33 combinações de padrões visuais pesquisados e testados e colocados em prática, se não me falha a memória, por um profissional britânico.
Ele foi pioneiro nesse tipo de camuflagem naval. E depois, voltando à aviação, a gente tem o que a gente viu, né? Que a gente estuda, a gente vê imagens e tal, de mais comum a partir da Segunda Guerra Mundial, que são aeronaves pintadas com cores diferentes na parte de cima e na parte de baixo. Então, ou cinza ou azul claro na parte de baixo, de quem olha de baixo para cima, confundir com o céu, e a parte superior dele, ou verde, ou... eu gosto muito daqueles Messerschmitts que operavam na África, que ele era amarelado com umas manchas marrons, assim, para confundir com o terreno. Sim, sim. Então, já desenvolveu bem essa ideia de sumir, né? E com reação ao sumiço veio o desenvolvimento, como você já falou, do radar. Então, dá para a gente puxar o significado aí de radar, da sigla radar, por detecção e telemetria por rádio, ou Radio Detection and Ranging. Treinei. Ó, que maravilha, hein? Tá ficando bom. Então, basicamente, se gera um sinal de rádio, esse sinal atinge o obstáculo visado, no caso, estamos falando aeronave aqui, e é refletido de volta para a antena. O cálculo de distância é feito pelo tempo de ida e volta pela velocidade do sinal, física básica. Sim. E a percepção de deslocamento disso é feita através do efeito Doppler. Então, para quem lembra vagamente, é aquele efeito de som que a gente percebe quando a gente está no trânsito e vem uma ambulância, que parece que vem um som quando ela está chegando e o som muda quando ela está indo embora. Então, essa diferença de aproximação e emissão que muda, na verdade, a frequência das ondas sonoras que chegam no nosso ouvido. O nosso ouvido, nesse caso, funciona como antena de recepção do radar. Se a frequência está constante, você está recebendo a frequência conforme você está emitindo, esse objeto está estático. Se ela está chegando mais espaçada, uma frequência maior, o objeto está se afastando. Se ela está chegando com uma frequência menor, o objeto está se aproximando. Para quem está acompanhando a gente só pelo áudio, pelo aplicativo do podcast, aí, conto com a imaginação você para montar essa representação alguma visual, coisa como do tipo, você tá parado e alguém passa buzinando por você. Isso. Então passa aquele... Tá? Ou o som do carro quando passa muito rápido. Uma motocicleta com barulho muito alto. Esse é o efeito Doppler. Né? É como nós recebemos toda a frequência, essas ondas de som que aquele objeto está em movimento. Daí os radares começaram com radar de pulso simples, que é a mesma antena que emite e que recebe os pulsos. Funcionava, mas dependia muito de o momento de emissão ser diferente do momento de recepção, senão o próprio radar se confundia a si próprio na ida e na volta. Né? Um negócio meio... não básico, mas rudimentar ainda, o sistema mais rudimentar de radar. Rudimentar, né? Depois desenvolveu-se o radar de pulso contínuo, então uma antena só transmite, outra só recebe, para não confundir cada um com o seu papel. Não confundir. Um radar de abertura sintética, então nesse caso são radares embarcados em aeronaves ou satélites, onde são feitas diversas leituras a partir de pontos diferentes no espaço, e essa movimentação faz com que esse efeito de emissão e recepção simule uma antena muito maior. Então a gente tem aí não só a pequena antena do avião, vamos dizer assim, emitindo o sinal, como ele calcula essa emissão e o tempo de recepção e o deslocamento. Todo esse cálculo funciona como uma antena muito maior do que ela realmente existe instalada na aeronave. Isso. E eu estava me lembrando agora, né, se você pegar ali do desenvolvimento, não do radar, mas do desenvolvimento da tentativa de você antecipadamente conseguir saber que o teu inimigo, seja ele o avião, seja ele qual for, está chegando. Durante a Primeira Guerra Mundial você tinha... lembra aquela... Parece um chifre que os velhinhos usavam, botavam no ouvido para ouvir o som, ou seja, ele tinha... Vitrola! Tinha aquela abertura, tinha uma propaganda, eu não lembro de quem que era, que era Vitrola! Então você tinha como se fosse um grande chifre, você tinha a parte maior para recepção da onda sonora, e aí ele ia se comprimindo para o ouvido do velhinho. Então você tinha essa situação numa escala bem maior
durante a Primeira Guerra Mundial, onde o pessoal ficava com o ouvidinho ali para tentar receber a onda sonora dos aviões que estavam chegando. Você que tá vendo pelo YouTube, você tá vendo, sem dúvida nenhuma, a imagenzinha desse receptor gigantesco de som, que na verdade, né, ele até provavelmente funcionava de alguma maneira, mas nem perto do que aconteceu depois com o desenvolvimento do próprio radar. Com a concentração e com a não distração do Zé, que ficava ali no meio daqueles gramofones. Do operador, né? Exatamente. Isso, parece o gramofone é o contrário, né? Assim, aquele cone. É, um cornetão gramofone. E daí dele conseguir separar o que é som ambiente do que é som de motor, né? Pensando nessa época, um cara que operava um equipamento desse em Dover, ali num pedaço de pedra de frente para o Canal da Mancha, o que era barulho de onda, barulho de navio, barulho de coisa, o que podia ser um avião chegando. Um negócio bem, bem complicado. Exatamente. E daí o último tipo de radar que eu ia comentar é o radar secundário, que é o que a gente comentou com respeito ao F-35. Que o radar secundário ele não lê um reflexo de ondas, mas ondas emitidas por transponders de aeronave. Então é esse tipo de radar secundário aí que pega aqueles calombinhos, aqueles trequinhos que eu falei o RCS, no outro episódio. O RCS, muito obrigado pela sigla, que é feito para isso, para dar essa resposta para esse tipo de radar, e quando a coisa é para valer, o inimigo, um potencial inimigo não tem a assinatura real. Lembrando que o RCS foi usado pelo F-35, pelo menos está na foto, né? Está na foto e teve alguns relatos onde ele tem que produzir uma assinatura de frequência maior do que a assinatura real do avião, para a hora que o avião entrar realmente em modo stealth em alguma situação de combate, aquela assinatura real do F-35 não consiga ser lida e não consiga ser travada ou não consiga ser identificada. Exatamente. Né? Essa é a grande questão desse RCS dos radares secundários aí. O que mais, Mac? E daí a gente já pode comentar um pouco da tecnologia stealth propriamente dita, né? Sim, exatamente. Não é uma só, mas são várias, são tecnologias sobrepostas para ocultar essas aeronaves de diversos tipos de mecanismos de identificação, seja radar, seja identificação termal, seja identificação acústica. Então a gente separa aí a parte stealth para radares, inclui o formato da aeronave, para evitar a reflexão de ondas para os radares, então reflete para fora. Aí a gente pode lembrar do formato do F-111, que era todo anguloso, que parece ridículo, mas aquilo era intencional para espalhar o sinal do radar. E um stealth não muito intencional, que era o Vulcan, para quem viu aí já umas imagens da Guerra das Falklands, uma aeronave britânica linda, o Vulcan, que não tinha... Como sempre. Nem sempre, né? Como Tem sempre. uns Lancaster Como aí sempre. que saem da... Lancaster é coisa mais linda, rapaz. Lancaster é coisa mais linda. Aqueles motorzão Merlin do Spitfire. Nossa, aquela torre vertical de vidro no nariz. Jesus! Bom, mas só um detalhe, você estava falando na verdade do F-117. F-117, exatamente. O F-111 porque não o tem nada a ver. F-111 é o Aardvark, ele não tem nada a ver com isso. Isso aí. É muito número pra mim, cara. É muito número, mas ele tá falando do F-117. Vai estar a fotinho dele aí. Ainda bem. Vai estar a fotinho dele no YouTube. Você vai ver que ele é todo angular, todo cheio de quinas, todo cheio de ângulos, e exatamente para fazer com que essa recepção seja mais difícil, né? Aliás, não a recepção, mas a hora que ele estiver refletindo as ondas do radar, ele reflita de uma maneira completamente maluca. É isso aí. E o design também visando eliminar cantos e arestas desnecessários. E aí a gente lembra de perfil de cauda. Você vê o formato da cauda do F-117 também em V, né? Sim, parecia duas orelhinhas na boca. Exatamente, grande descrição. E no caso da B-2, o bombardeiro B-2 não tem cauda. Ele é todo calculado, o sistema de voo dele para não ter cauda. Então, parece um morcegão. Parece um morcegão. Tira a cauda e elimina o problema. Ainda falando de design,
Mas adiciona um problema para fazer aquela merda voar, né? Não, mas aí é problema pra engenharia resolver, cara, não é pro pessoal ele não voa, ele não voa sem computador. Se der uma pane, ele tem assim vários sistemas duplicados lá para não ter esse problema, mas tipo assim, se o computador apagar, acaba. Ele voa como um tijolo. Ela cai. Exatamente. E as aberturas também, quem gosta de fotos aproximadas de F-22, F-117, B-2 e tal, todas as aberturas têm aquele perfil triangular, aquele perfil de serrinha, também com a intenção de não só não refletir para fora as ondas de radar, mas refletir para dentro da aeronave. Então transforma um pouco dessa energia em energia térmica, transforma em calor, e parte desse reflexo vai para dentro da estrutura. Então dispersa essa energia e tem menos chance do radar pegar o retorno. Dentro dessa lógica das aberturas, acessórios embutidos, então quanto menos penduricalhos, melhor, menos coisa para refletir. Se você olhar, se o nosso querido ouvinte olhar no nosso YouTube aí e ver a fotinho do F-22 e do F-35, você vai ver que ele não tem aletas e não tem aonde colocar mísseis, etc. É tudo embutido feito chifre de corno, para não aparecer mesmo. Exatamente, para não aparecer. Todo mundo sabe que tem, mas não aparece. Exatamente. Igualzinho chifre de corno, exatamente. Boa descrição. E o próprio material de cobertura das aeronaves, que também converte essas ondas de radar em calor ou absorvem essas ondas. Eu andei dando uma olhada que não se tem muita informação detalhada sobre isso, para não entregar mecanismo de tecnologia, né? Exatamente, né? Não entregar são a receita do bolo para ninguém, né? Isso aí, mas são compostos com micropartículas que fazem o negócio refletir, as ondas de radar refletirem por dentro da cobertura. É um negócio muito maluco isso, cara. Mas é maravilhoso, tecnologia eu acho fantástica, assim, fascinante. Saindo dessa parte de radar, tem a questão de stealth acústico, que é mais importante para veículos terrestres e submarinos, terrestre no caso de blindado. Pessoal da cavalaria aí, um abraço, mas blindado é sempre destacado no campo de batalha. Então é alvo prioritário. Isso é algo bastante interessante, a questão do stealth acústico, e não só por uma questão de detecção, seja por radar, mas também visual, né? Então você tem essa questão do material, do que aquele modelo está sendo construído, mas se você parar para pensar e você olhar o perfil dos blindados e da evolução dos blindados desde a Primeira Guerra Mundial até hoje, você vai ver que os blindados estão com o perfil cada vez mais baixo. Exatamente. Cada vez mais próximos do chão, cada vez mais espremidos, seja lá quem estiver lá dentro, o cavalariano que estiver lá dentro para pilotar aquela merda. Tá cada vez menor, para cada vez ter menos assinatura, e também visualmente, ao olho humano, ser cada vez mais difícil detectar esse tipo de veículo. Isso aí, tanto que até tem esse projeto novo desse embuste, desse blindado russo, Armata, que para mim, enquanto não for para campo, para mim é embuste, para mim é propaganda de tecnologia, mas tudo bem. A ideia é boa, é a torre não tripulada. Então todo o pessoal fica no corpo do carro de combate e a torre não tripulada justamente para ter esse perfil mais baixinho, né? E também outro exemplo é aquele blindado que falam, um blindado polonês aí de próxima geração, que vive saindo a mesma foto na notícia, até agora também nada, mas é um projeto visualmente interessante. Pensando também nesse stealth para visibilidade direta que você comentou, e agora pensando para aeronaves, além da cor das aeronaves e operação noturna, né? Naturalmente é mais difícil de enxergar um negócio à noite do que de dia, não é mesmo? Lógica, né? Aulas de lógica com August von Mackensen. Algumas aeronaves têm dispensadores, borrifadores de agentes químicos que impedem aquele traço de condensação. Então, sabe aquele, meu caro ouvinte, que você olha para cima e vê aquele avião passando com aquela fumacinha branca atrás? Isso é condensação. Aquela nuvem reta atrás atrás dele dizendo, olha, ali tem um avião voando. Isso. A B2 já tem isso e
teoricamente, outras aeronaves mais novas já têm esse tipo de equipamento também. Para fechar aqui o nosso papo stealth, tem o stealth térmico, que é detecção de radiação infravermelha. Nisso a gente inclui difusores de calor e resfriadores de gases de escape, tanto para equipamentos, né, armamentos terrestres quanto aéreos. E o stealth de transmissão, que muita gente esquece de falar disso quando conversa sobre tecnologia de ocultação de aeronaves. Então a aeronave não pode dar bandeira, ele não pode iluminar o alvo com infravermelho. Muito comum a gente ver imagens disso com helicópteros operando, por exemplo, no Afeganistão, que ele está operando no escuro total, mas ilumina ali uma área de pouso, uma área de operação com infravermelho. O infravermelho ilumina para os dois lados, né? Uma lanterna funciona para os dois lados. Então, quem tiver do outro lado, qualquer dispositivo que consiga enxergar isso, está com o alvo delimitado. Exatamente. E também utilização de equipamentos de baixo perfil de emissão. Então, radares e transmissores de perfil baixo e que incluem contramedidas. Esse tipo de equipamento já equipa aeronaves como F-16, F-18, F-22, AB-2 e o helicóptero de ataque Apache. Então, esses equipamentos todos têm já esses sistemas de emissão e de radar de baixo perfil para não dar bandeira para os outros, que não adianta chegar no lugar escondido e começar a tocar uma fanfarra quando chega no campo de batalha. Exatamente. E aí a gente tem uma coisa interessante, porque hoje quem detém a tecnologia stealth mais avançada, especialmente para evitar a sua detecção, são os Estados Unidos, com os seus programas stealth. Começou com o F-117, a gente tem o F-22, o F-35, a B-2 e outras aeronaves que se utilizam de uma série de penduricalhozinhos ali, uma série de tecnologias para poder aumentar a assinatura, diminuir a assinatura, para fazer com que o processo seja diferente. E aí vem a contramedida, né? Vem a contramedida, e aí é onde, por exemplo, russos e chineses têm o maior avanço, que é a busca de radares, do desenvolvimento de radares, que possam detectar as aeronaves, mesmo com as medidas, as contramedidas que as aeronaves carregam, né? Então você tem aí porque nem russos nem chineses possuem aeronaves stealth em operação, ou estão todas em desenvolvimento. Exatamente, as pesquisas estão acontecendo, mas não tem nada operacional ainda. Não existe nada operacional, existem pesquisas, projetos russos, chineses. Então isso coloca a China e Rússia numa situação onde, já que eu não consigo fazer a mesma coisa ainda, e em determinado momento eles vão sem dúvida ter aeronaves stealth, com certeza, de quinta geração, eu preciso conseguir detectar o que o meu inimigo está fazendo. Então eles colocam bastante dinheiro em tecnologia stealth, mas também muito dinheiro em tecnologia de detecção de radar. É aquele caminho de dois lados, né? Você tá buscando se esconder e tá tentando tirar o inimigo da toca. Ao mesmo tempo que você desenvolve essas tecnologias de ocultação, você tem que desenvolver tecnologias de descoberta. Senão o negócio, né, fica manco, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, Mac. Adorei esse PHM curtinho, mas deu pra gente entender melhor todo esse processo, não só dos tipos de radar que a gente tem, mas também os diferentes tipos de tecnologia stealth, né? Tecnologia para esconder aeronaves ou qualquer outra coisa que queira ficar escondida. É isso aí. Se a gente deixou passar alguma coisa, entre em contato pelos campos de contato nas redes sociais, no YouTube, ou manda um e-mail pra gente aí, que a gente volta, esclarece alguma coisa, corrige alguma abobrinha. Estamos abertos. Exatamente. Aí só lembrando, tá? A gente tem uma tecnologia stealth contra radares, a gente tem uma tecnologia stealth acústica, nós temos stealth para visibilidade direta, nós temos o stealth térmico e nós temos um stealth de transmissão. Então são várias tecnologias diferentes, usadas cada uma dentro da sua capacidade, do seu uso, para poder evitar que o inimigo saiba onde você está. Né? A grande vantagem, por exemplo, de uma aeronave como o F-22 é poder detectar e atacar o inimigo antes que esse saiba que está sendo atacado, né?
e isso também o F-35, também acontece a mesma coisa. Então esse é o principal ponto no caso de aeronaves. É né? isso aí. Mas eu acho que a maior tecnologia stealth ainda está dentro do submarino, que ele simplesmente afunda, não é Exatamente. verdade? E você não consegue nem fodendo saber onde esse A desgraçado não tá. ser que tenha um sonar Até hoje, muito bom. muito bom, não e mesmo chega. assim o submarino é uma impressionante arma de guerra. A gente ainda vai falar de desenvolvimento de submarinos, hein, Mac? Vamos. Só para deixar uma pílula. Vamos As lá. ondas mais longas de sonar usadas aí para comunicação entre submarinos, comunicação e detecção de submarinos, o intervalo de onda, ali o comprimento de onda, que é o comprimento medido aí entre dois picos, dois vales, duas repetições aí de qualquer momento da onda, elas têm um intervalo de 99.930 quilômetros entre um pico de onda e outro. Caramba. Que mesmo assim é uma variação grande, né? Bastante grande. E Bastante um grande. radar razoavelmente moderno, a onda dele tem aí o comprimento entre 10 metros e 10 centímetros. Então a gente tá falando de uma onda de meio palmo comparando com uma onda de 10.000 quilômetros. Aí é VHF ou HF, UHF né? para televisão, radar meteorológico, celular, rede wireless, alguns outros tipos de radar também. Nessa, entre 10 metros e 10 centímetros, e os de comprimento de onda mais longos entram na categoria ELF, SLF, ULF e VLF. Mas isso dá pra gente desenvolver num outro episódio aí para não ficar cansativo hoje. Muito bom. Excelente, Mac. Tá feliz com a Alemanha? Nossa, quase Ganhou infartei da Suécia. ontem, cara. Quase infartei. Eu imagino. Dei um grito aqui com o gol, assustei o gato, assustei a sua, assustei o vizinho, que deu pra ouvir o vizinho reclamando depois. Que beleza. Impressionante. Não, eu gostei muito do jogo, hein, cara. Eu gostei muito do jogo. Eu quero muito que a Alemanha vá para as oitavas contra o Brasil. Não, vai. Quero bastante. Pra gente botar a Alemanha no espeto. Vai ser emocionante. Não sei, hein? Depois do jogo que eu vi botar a Alemanha ontem, no cara, espeto. não sei, não. No espeto. E a Inglaterra enfiou 6-1 aqui no Panamá. Pelo que eu vi aqui, vai pro jogo o último jogo da fase, precisando só empatar com a excelente equipe da Bélgica. 6-1, maior goleada da Inglaterra em Copas do Mundo. Em Copas do Mundo. A maior antes tinha sido de 3-0. Então o Panamá já entrou para a história das Copas na sua primeira participação mesmo, levando um saco. Olha que beleza. Olha que beleza. 3-0. A Inglaterra é um time mais comedido, mais né? econômico. Para que se destacar, né? Mais Stealth. econômico, comedido. É stealth. É aquela coisa, a maior goleada 3-0, tem só um título mundial. É um país mais comedido. É carry on. Isso aí, exatamente. Keep calm and carry on. Beleza, Mac? Feito por hoje. Feito por hoje, um grande abraço para você. Alezinho, um grande abraço para você, cara. Vamos gravar de novo o PHM daqui a umas 2 semanas. Isso aí. O PHM não, o Pod of Force. Vamos gravar o Pod of Force. Muito bom, para quem não ouviu, ouça. O Destino de uma Nação. Muito legal, ficou muito bom legal. Esse Pod of Force. Ficou legal, gostei bastante de fazer. Imagina se não ia gostar. Né? Valeu, Mac. Até a próxima, grande abraço.